Fala pessoal, beleza? Vamos lá que agora ó, a análise gráfica. Lembrando do que? A equação que a gente estava analisando era a equação da posição, o horário da posição, né? S é igual a S0 mais VT. Lembra disso? Equação horária da posição, né? Então, ó, nossa equação horária da posição. E aí, ó, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Função de primeiro grau. Eu não vou mergulhar muito nisso para você não ficar falando, ah, mas é aula de física, não é aula de matemática em outro vídeo. Mas você tem que ficar, ó, esperto, tá? Ó, repara o seguinte. F de x é igual a x mais b. Quando você olha para isso, eu espero que você esteja sentindo o cheiro da equação horária da posição. Por quê? Repara o seguinte, ó, olha para isso aqui e olha para isso, olha para isso, olha para isso, que você vai ver que elas são a mesma coisa. Então, ó, vou pegar isso aqui e vou botar aqui embaixo meio que arrumado, né? Olha só o que vai acontecer. S é igual a VT mais S0. Repara, ó, o S0 ele está fazendo relação ao meu B, né? Coeficiente aí linear. O AX e o VT, eles estão relacionados, ó. Olha aqui, ó. O A está fazendo referência ao meu V de velocidade. Então, na verdade, a minha equação horária da posição é uma função de primeiro grau disfarçada. E aqui eu quero te dar uma notícia que talvez você fique meio triste, né? Mas cinemática não é nem física, na verdade. Por quê? Quando a gente fala de física propriamente dita, a gente está falando de leis. Não tem lei em cinemática. Cinemática é matemática, em especial função, adaptada para o olhar da análise de movimento. Então, a física que tem aqui é mais conceitual, é uma coisa mais delicada, mais sutil. Não tem leis que regem isso aqui, leis físicas regendo isso aqui. É análise de função. Então, S igual a S0 mais VT é a equação do movimento retilíneo uniforme, conhecido aí por vocês como MRU, né? E aí a gente, com base nisso, já pode fazer a nossa análise gráfica. Então, repara, ó. Vamos fazer o gráfico da posição pelo tempo, né? Vou abaixar esse tempo aqui para ficar no mesmo nível, né? Vamos fazer o gráfico da posição pelo tempo. Eu tenho duas possibilidades, né? Vamos chamar aqui, ó, S e T. Eu poderia ter o meu gráfico, por exemplo, assim, né? É uma possibilidade. Ele poderia estar começando daqui também. Enfim, tanto faz. Ah, mas por que você fez isso, Daniel? Por que você botou ele dali? Não sei, só fiz uma escolha, tá? Deixa eu encurtar um pouco isso aqui para não bagunçar o nosso quadro. Ou ele poderia estar assim também, ó. S, né? E o T. Ele poderia estar desse jeito, por exemplo. Concorda? Se você observar isso, qual é a diferença principal nesses caras? E aí você tem que ser capaz de fazer a conexão com a nossa aula passada. É por isso que as aulas elas são encadeadas. Então você tem que tomar cuidado, não pode ficar pulando o vídeo. Você que está vacilando aí, pulando o vídeo, está tudo errado, tá? Repara o seguinte, ó. Quando você olha para isso, olha quanta informação você é capaz de tirar desse gráfico, né? Se você está indo a favor da posição, porque repara, ó, à medida que o tempo está passando, a posição está aumentando, porque aqui para cima vai ficando positivo. Lembra quando a gente viu em um vídeo aí para trás tipos de movimento? Qual era o movimento que você estava indo a favor da orientação positiva? Era o movimento
progressivo. Então, ó, você olha para isso e já tem que saber. Ele é, ó, progressivo. E esse cara, repara o seguinte, à medida que o tempo está passando, né? Você concorda que a posição está indo para o negativo? Ó, ele estava aqui, aí ó, o tempo vai passando, a posição dele vai diminuindo, até que ele entra na faixa do negativo e a posição vai diminuindo. Qual é o movimento que você vai contra a orientação positiva? Ou seja, o positivo é para lá e você está indo ao contrário. É o movimento retrógrado. Então, ó, olha que importante, bater o olho nos gráficos, você já sabe que tipo de movimento que você tem. Então, na hora de fazer a tua discursiva, você tem que ter essa maldade aí no coração, né? Bater o olho naquilo ali, você já sabe. Ou então, se você estiver fazendo uma questão objetiva, também pode ser, dependendo da etapa do concurso que você esteja, tá? Agora, além disso, a gente ainda sabe uma coisa. Ó, esse cara aqui, ó, na minha função, ele define a inclinação, tá? Então, ó, enquanto esse cara, ele marca o meu lugar de origem, ó, por exemplo, aqui é o meu S0, né? É o lugar de onde eu estou saindo. Aqui é o meu S0, é o lugar de onde eu estou saindo. Agora, a inclinação, ela é dada pelo cara que acompanha o X, no nosso caso, T, né? Então, ó, quando o gráfico é crescente, eu sei que a velocidade é o quê? Positiva. Quando ele é decrescente, eu sei que a velocidade é o quê? Negativa. Então, ó, olha quantas sacadas você já tirou de cara, né? Olhou para o gráfico, você já sabe, velocidade é positiva, nesse caso, e ele é progressivo. Se esse gráfico aparecesse na sua prova, você batia o olho e já sabia, opa, velocidade negativa, movimento retrógrado. E outra, só de olhar para esses gráficos, você sabe que invariavelmente eles têm que estar onde? Dentro do MRU, movimento retilíneo e uniforme. E aí a gente já pode tirar duas características importantes. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, então velocidade constante, e ele tem velocidade constante porque a aceleração é igual a zero. Aí você pode estar pensando, ah, mas o que é aceleração? A aceleração é o agente que modifica a velocidade. A gente vai falar dele um pouquinho mais lá para frente, mas de cara já guarda essa informação aí. Não tem aceleração nessa equação, então o movimento tem velocidade constante. As posições, né, a variação da posição vai acontecendo a intervalo de tempo regular, né? A cada tanto tempo muda a posição em tanto. Então isso é um MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai continuar avançando por dentro da análise cinemática. Agora foi a análise gráfica da equação da posição. A da velocidade é a próxima pedida da vez. Um grande abraço.